E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que bem. Eu sei que eu tô sumido aí já faz um tempo. Eu tô com uma ideia de fazer alguns vídeos aqui contando algumas experiências, algumas histórias, alguns relatos, enfim. Eu tô assistindo esse tipo de vídeo no YouTube ultimamente. E eu queria falar sobre um assunto que já faz um tempo que eu tô lutando, que é o vício na nicotina, né? O vício em cigarro e tal. É um problema na minha vida e eu já tô aí há mais ou menos 6 meses parando. Não estou há 6 meses livre do cigarro. Vocês vão entender mais pra frente por quê? Porque eu ainda me considero um fumante. Mas é uma experiência que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Contar como é que tá sendo, por que eu comecei com essa parada e tal. E aí eu tô morando em outra cidade, eu não conheço muitas pessoas aqui e eu quero muito conversar com isso com alguém que não seja minha psicóloga, entendeu? E eu acho que esse vídeo ele pode ajudar, né? Você que está querendo parar ou pensa em parar, ou você que é fumante mesmo e só caiu aqui de paraquedas. Eu acho que esse vídeo pode ser interessante pra você. E, enfim, eu não tenho muita experiência falando com câmera, eu fiz uns vídeos aí, alguns eu apaguei, outros eu deixei, mas vamos tentar, tá ligado? Eu vou conversar como se eu estivesse conversando com você aí na tua casa. Bom, pra começar, eu sou fumante já há 5 anos, tá? Só pra dar um norte aqui pra vocês, eu comecei a fumar na época da pandemia, né? Então, 2020, eu tava com 19 anos na época, e começou por motivos óbvios, né? Isolamento. Eu não cheguei a perder ninguém na pandemia, né? Tipo, ninguém da minha família, nenhum amigo, ninguém assim. Mas eu convivi muito com a solidão ali, tá ligado? Nessa época eu tinha recém terminado o ensino médio e eu fui pro mundo, né? Tipo, saí da casa da minha mãe e tal. Na época eu namorava, né? Tava num relacionamento e a gente morava junto. Só que era um relacionamento muito complicado, a gente tinha muitos problemas e o isolamento, né, da pandemia acabou afundando bastante, sabe? Na verdade, a ansiedade foi o maior problema pra mim ali. E nisso você vai buscando alguns refúgios e tal, e pra mim funcionou o cigarro por um tempo, só que não chegou a se tornar um vício ali em 2020, sabe? Virou um vício mesmo no ano depois, em 2021, quando já tava tudo um pouco mais normalizado e as pessoas começaram a sair, eu comecei a sair, né? A pandemia foi obviamente uma época difícil pra todo mundo, principalmente se você tava morando sozinho também na época, foi muito difícil, eu imagino que tenha sido muito difícil. Antes disso, eu não fumava. Eu não fazia, eu não bebia muito, eu era tranquilo, tá ligado? Era de boa, tipo, isso até os meus 19. Aí foi só literalmente cair a pandemia, parece que a minha vida naquela época ela deu uma despencada, assim, que eu não tava esperando, tá ligado? E aí, enfim, acabou que o cigarro virou uma coisa comum na minha vida nessa época. E comecei fumando os mais fortes, assim, entendeu? Tipo, Marlboro vermelho, Carlton vermelho, enfim, quando você começa é tudo uma maravilha, porque você pega do cigarro mais caro, pá, depois que vira um vício, você não consegue mais manter, tá ligado? A minha frequência de cigarro, ela variou muito com o tempo. Dependia muito do meu estado mental, tá ligado? Do momento. Então, se eu estivesse muito mal, eu fumava muito, entendeu? Se eu estava mais de boa, era mais tranquilo, tipo, era meio assim, padronizado. Eu já cheguei a fumar o quê? Umas 2 carteiras, eu acho, por dia, uma época aí, tá ligado? Acho que foi lá por 2022, acho que 2022 foi a época que eu mais fumei na minha vida, entendeu? Tipo, realmente era todos os dias, praticamente 2 carteiras de cigarro, só pra aguentar o tranco. Também outros fatores, obviamente, colaboraram, né, pra eu continuar fumando e aumentar também, né, o nível de fumante. O relacionamento que eu tava na época era muito complicado. O trabalho noturno, eu trabalhei no período noturno por 3 anos, tá ligado? Então isso arrebenta um pouco com você. E também a maioria do pessoal lá fumava, o que acaba sendo... Você acaba meio que se juntando com a galera ali, e eventualmente você tá fumando também. E também as saideiras, né, de sempre. Que eu sou do tipo padrão, se eu beber, automaticamente tem que ter um cigarro ali. Eu sou desse padrão mesmo, acho que muita gente é assim. Porque pelo menos no meu ciclo social, os meus amigos são assim, né? Tipo, bebeu, fumou. E assim, todo tipo de cigarro já passou por mim já, desde os mais vagabundo até os mais
mais top, tá ligado? De todos, mas eu comecei com o Marlboro Vermelho, né? Na época, foi um cigarro que eu escolhi, assim, eu achava ele bonito. Só que ele é muito forte, tá ligado? Eu acho o Marlboro Vermelho muito forte, então eu não aguentava fumar ele direto. Aí acabou que eu fui diminuindo, trocando de cigarro, na verdade, um amigo meu, por influência de um amigo meu, eu acabei fumando Calton por um tempo. E depois eu fumei um tempão e depois eu troquei para um mais fraco, que era o Hotmans Azul, e fiquei nele por praticamente todo o tempo. Foi o cigarro que eu mais fumei a minha vida inteira. Tem uma carteira aqui que tá vazia, né? Não é minha. Mas o meu cigarro favorito sempre foi o Hotmans Prata desse. E comigo, o cigarro acontece que eu comecei com os mais fortes e depois eu fui diminuindo, sabe? Então, ao contrário de que muita gente começa às vezes pelos mais fracos e vai pros mais fortes, tipo, eu fiz o processo inverso. Pra mim funcionou na época, diziam que era uma forma de você tentar parar de fumar, porque isso é uma coisa que eu preciso que vocês entendam, tipo, eu sempre tentei parar, sabe? Desde que eu comecei que virou um vício, eu tentei parar várias vezes. É por isso, inclusive, que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu nunca cheguei tão longe assim, tá ligado? Já são 6 meses que eu tô nessa parada. Tipo, não estou há 6 meses sem fumar, mas estou há 6 meses numa... Assim, eu diria que eu diminuí drasticamente o uso. Tipo, pra quem não conseguia ficar, às vezes, 2 dias sem fumar, ou um dia, ou uma tarde, 6 meses de diminuição é muita coisa. Eu queria muito poder falar que eu tô há 6 meses sem fumar, mas isso seria uma mentira, entendeu? Porque eu ainda fumo em algumas ocasiões, e agora eu vou explicar pra vocês em que ocasiões são essas. Como eu citei ele, por exemplo, bebida. Se eu sair pra um lugar que tenha bebida, eu vou me dar liberdade de fumar, entendeu? Então eu diria que é mais uma liberdade que eu estou dando pra mim pra fumar em poucas ocasiões. Sendo que eu sei que na verdade não deveria fazer isso, porque eu posso acabar voltando definitivamente, né? Não sei. Mas é o jeito que tá funcionando, entendeu? Tipo, eu nunca cheguei tão longe, então desse jeito funciona e eu vou manter dessa forma. Esses reforçadores que eu falo são, por exemplo, momentos em que a vontade de fumar é muito grande. Depois de fazer uma refeição grande, por exemplo, depois de um almoço, depois de uma janta, eu sinto muita vontade de fumar, porque eu sempre, quando o meu período fumante, eu sempre fumava nesses momentos. Almocei, logo depois fumava. Jantei, logo depois fumava. De manhã eu não tinha muito costume de fumar, na verdade. Nunca gostei de fumar muito no período da manhã. Eu tinha até essas paradas, tipo, em certos períodos eu não gostava de fumar, sabe? Quando tava muito calor eu não gostava de fumar. Tipo, eu sou chato desse jeito, tá ligado? Agora, durante a noite, que nem tá a noite agora, eu sinto muita vontade de fumar. Só que, obviamente, estou resistindo, né? Tipo, a minha vontade de parar, ela tá muito grande, muito maior do que a minha vontade de fumar, entendeu? E eu não sabia nem que isso seria possível. Eu só tinha a ideia de que eu queria um dia parar. Eu, tipo, não queria passar os meus 20 anos. Tipo, eu sou com 25, né? Vou fazer 25 agora. E eu comecei com 19. Eu não quero passar todo o meu período dos 20 anos fumando, entendeu? Tipo, é inadmissível isso. Em algum momento eu vou ter que parar. Então, e eu sei que em algum momento eu realmente vou parar, definitivamente. Porque eu quero isso. Eu quero realmente ter aversão ao cigarro, igual eu tenho atualmente. Se eu não tiver um reforçador muito forte, como por exemplo, semana retrasada eu fui num show, né, numa outra cidade. Uma cidade que eu não conheço muitas pessoas. E eu fui sozinho, né, nesse show, porque eu não tinha ninguém pra ir comigo. Na verdade, eu tenho um amigo que gosta, era um show de uma banda. Esse meu amigo gosta da banda, só que ele não pôde ir no dia. É uma banda regional aqui de Santa Catarina, eu moro aqui em Santa Catarina. E eles anunciaram que ia acabar. Eu pensei, mano, é melhor eu ir, mesmo sozinho, porque pode ter chance de eu nunca mais ver os caras, entendeu? E é uma banda que eu curto, tipo, que fez parte ali dos meus 20 ali, da minha vida ali, tá ligado? E eu queria muito ir, só que eu coloquei na minha cabeça, tá, é uma situação complicada, porque eu não tenho costume de sair muito sozinho dessa forma, tipo, pra festas onde tem muitas pessoas e a maioria tá sempre com galera, mas eu quero ir pra ver os caras, entendeu? Eu quero ver a banda, eu sei que eu sabia que quando eu chegasse lá eu ia cantar do começo ao fim, e foi exatamente o que aconteceu. E só que eu coloquei algumas condições. Eu pensei, tá, se eu for, eu vou ter que fumar. Não tem jeito, eu vou ter que comprar uma carteira de cigarro e vou fumar. Então eu me dei essa liberdade, sabe? Então fui lá, comprei uma carteira de cigarro apenas e fumei ela na noite inteira, entendeu? Obviamente isso, porque eu tava lá sozinho no rolê
E não é legal você ficar sozinho num rolê, tipo, pelo menos esperando o rolê começar. É meio chato, entendeu? É legal você ter pessoas ali pra conversar e tal, só que, enfim, foi uma situação que não tinha muito o que eu fazer. Eu não conhecia ninguém ali pra ir comigo. Acabou que eu fui sozinho, mas foi legal, foi uma experiência legal ter ido sozinho. Na verdade, estou gostando de fazer muitas coisas sozinho ultimamente. E assim, eu considero que foi um dia de liberdade pra mim, entendeu? Tipo, um dia assim que eu poderia beber e fumar o quanto eu quiser naquela noite, porque eu me dei a liberdade daquilo. Então assim, resumindo pra vocês, é só quando acontece esses momentos muito específicos, sabe? Quando eu tenho que sair pra algum rolê, quando, sei lá, o meu amigo, por exemplo, ele tá fumando e às vezes eu tô fumando maconha e me dá vontade, pô, me dá um cigarro aí. Não tô gastando com carteira de cigarro todo dia mais. Tipo assim, diminuiu drasticamente e eu também treino frequentemente e, tipo, a minha resistência melhorou muito, sabe? Várias coisas melhoraram que eu vou comentar agora pra vocês a respeito das coisas positivas e negativas em parar de fumar. Mas foi isso, sabe? É meio que assim, eu diria que eu diminuí aí, se eu fosse chutar em porcentagens, uns 90% eu diminuí do cigarro, porque eu não fumo mais durante o dia a dia. E não compro também. Então assim, vamos falar agora sobre os pontos negativos e positivos, porque tem muitos pontos negativos e muitos pontos positivos, tá? E eu também não vou ficar aqui dando uma de coaching, de superação, de cigarro, não. Não tô nem aí pra isso, na verdade. Eu tô aqui só pra relatar. Eu tô no meio termo ainda, eu me considero um fumante ainda. Só pra deixar claro. Então assim, vamos começar pelos negativos. Pra começar, o estresse, cara. Aí também várias questões que tem que analisar. Eu já sou uma pessoa estressada, tá ligado? Não tanto assim, na verdade, mas eu me irrito com muita facilidade, eu acho. Acho que não é que minha rotina é estressante. Eu que me irrito com pequenas coisas, tá ligado? Então o cigarro ele é mais que... Ele se encaixa muito bem com a minha personalidade, eu diria. Mas eu percebi logo nos primeiros dias que eu fiquei sem fumar que eu sentia uma vontade assim enorme de fumar, tipo, muito grande, sabe? Porque quando você é fumante e você tem o cigarro o tempo todo, você nem percebe o quanto você sente vontade de fumar, porque literalmente você sente um momento à vontade, você só pega a carteira, abre e já era, entendeu? Agora quando você não tem, é muito chato, cara. É muito chato, você fica ali procurando alguma coisa, parece que tem alguma coisa faltando, tá ligado? É isso que eu sinto, tipo, parece que tinha alguma coisa faltando. Tipo, eu ficava o tempo todo assim, cara, não sei, alguma coisa tava estranha. E óbvio que era o cigarro, né? A falta dele. É mais ou menos essa a sensação. Aí eu tava vendo alguns vídeos de médicos e pessoas ali especializadas que diziam que essa vontade imensa que você sente de fumar logo depois que você tenta parar, ela some depois de, sei lá, 5 minutos, tá ligado? E que o negócio é você tentar se concentrar em alguma outra coisa. O que é muito difícil, pra ser bem sincero. Se você é uma pessoa com hiperfoco nas coisas, você vai ficar ali, às vezes, muito hiperfocado em querer fumar. E aí isso é foda, entendeu? Outra coisa negativa que eu senti foi o bruxismo, né? Eu senti muito... Eu tipo... Como eu tenho ansiedade, eu preciso aliviar de uma forma. E o cigarro é uma forma de aliviar a ansiedade. Então, por exemplo, roer unhas é normal. É uma coisa que eu já fazia. Mas esfregar os dentes, cara, é uma coisa bem irritante. Tipo... realmente irritante, meus dentes começaram a desgastar um pouco. E aí muitas pessoas falam, tem outros métodos aí pra você parar, tipo chicletes. A questão é que eu não tenho costume de mascar chicletes e eu nem gosto de chicletes. Eu nem gosto muito desse tipo de doce, na verdade. Então pra mim não funciona. Basicamente foram esses os pontos mais negativos, assim. Pra falar a verdade, nem foram tantos. Foram muito mais positivos do que negativos. Uma coisa interessante é que foi muito difícil no começo, sabe? Nos primeiros dias ali eu senti uma vontade muito grande e tal, que nem eu falei, roendo unha, essas coisas. Mas depois de mais ou menos, sei lá, umas 2, 3 semanas sem fumar, eu percebi que você começa a sentir um pouco... Eu tinha, na verdade, já isso, que é um pouco da aversão do cigarro. Você começar a olhar o cigarro meio de uma forma mais nojenta, entendeu? Que é uma coisa que deveria acontecer. As pessoas deveriam começar a olhar o cigarro com um pouco mais de nojo. Talvez isso ajude você a parar também. Tipo, às vezes eu brisava muito, eu tava ali fumando e olhava assim, ficava observando, cara, isso aqui é bem nojento, é um puta de um hábito nojento, entendeu? E isso também me ajudou muito
sei lá, meu psicológico começar a bater ali, sabe? Além, né, do hábito ser maldoso pra tua saúde, você conseguir observar que ele é nojento, entendeu? Ele é um puta hábito nojento que te deixa fedendo, entendeu? E enfim, e eu tenho cabelo cacheado também, então o cheiro fica, tá ligado? Não tem como não ficar. E o porquê de eu ter essa atitude em parar de fumar, na verdade, foram vários fatores. Eu nunca gostei, né, do cigarro. Eu tentei parar outras vezes, várias vezes, mas nunca dava certo. Parava um dia, depois já voltava. Parava dois, depois já voltava. Tipo, um dia era um sacrifício muito grande. E pra mim, o que me ajudou a ter essa atitude mais forte dessa vez foi exercícios físicos, né? Foi o que funcionou pra mim. Se você é uma pessoa que você quer parar de fumar, eu acho que o melhor caminho pra você é procurar algo que substitua o cigarro, entendeu? E pode ser qualquer coisa. Pode ser literalmente começar uma rotina. Isso já te ajuda a colocar pelo menos um norte ali. Ou, né, colocar horários específicos pra você fumar, porque tem muito disso também. Às vezes a gente fuma muito por hábito, né? Não porque você está com uma necessidade muito grande de fumar. Então, guarda esses momentos em que é de hábitos pra você fumar quando for realmente, tipo, muito necessário. E também ver resultado nas coisas me ajudou muito, né? Não adianta você só colocar em prática as coisas. Por exemplo, eu comecei a treinar mais pesado, comecei a me dedicar mais, me alimentar melhor, enfim, fazer todo o processo. E comecei a ver resultados, entendeu? Tipo, não é que eu não vi os resultados, não é que eu tava indo lá e me iludindo. Não, eu estava vendo resultados. Eu substituí o cigarro com o exercício. Foi a melhor coisa que eu poderia fazer. Não estou dizendo que você, pra parar de fumar, tem que ir lá pra uma academia, entendeu? Não tô dizendo que você vai ter que, a partir de hoje, começar um hábito novo. Não, você pode continuar com as coisas que você tá fazendo. Eu só acho que funciona muito bem você organizar as coisas. São coisas simples que a gente não consegue fazer muitas vezes, sabe? Por causa de, muitas vezes, preguiça, desleixo, às vezes você tá depressivo, tá ligado? Que nem eu pra fazer esse vídeo. Pra fazer esse vídeo aqui eu demorei dias, entendeu? Claro que o gostar de algo diferente, que cubra essa necessidade de fumar, vai ajudar muito, mas demora, às vezes você não consegue achar. E pra mim, funciona o exercício físico, funciona a musculação. Pode ser que pra outras pessoas não funcione, pode ser que pra outras pessoas outra coisa funcione, entendeu? Sei lá, jogar bola, sei lá, qualquer coisa. Um outro tipo de hábito. Não precisa nem ser esporte necessariamente, mas qualquer outra coisa pra você encaixar na tua rotina que de certa forma isso substitua, tá ligado? Esse mal, cara. Porque é mal, na verdade. A gente, tipo, não é à toa que tem uma porrada de tranqueira aqui atrás escrito. Tipo, às vezes você tem que olhar pra essas mensagens e lembrar que existe a porra do câncer. E em relação a questões positivas, eu nem vou conseguir citar uma só. Economizei grana pra caramba. Melhorou a minha energia no dia a dia. Eu me sinto mais enérgico pra fazer as coisas, entendeu? Eu me sinto mais alegre, mais disposto pra fazer as coisas. O meu apetite aumentou pra caramba, entendeu? E é uma coisa que eu preciso ter apetite pra comer e treinar, entendeu? O meu fôlego aumentou bastante. Eu não aguentava fazer esteira por muito tempo. Ainda que a minha sorte, que a maioria dos trabalhos que eu tive nos últimos anos eram trabalhos que exigiam um esforço físico. Então não é que eu tava totalmente desleixado. O libido aumenta bastante também, tipo, aumenta muito. Eu me sinto até uma pessoa mais bonita depois que eu parei de fumar. Ultimamente sou uma pessoa que eu tô disposto a ter uma vida mais saudável realmente, tipo, eu quero ter uma vida mais saudável. Eu conheço pessoas que fumam há muitos anos, cara. Muitos anos. Eu conheço pessoas que fumam, sei lá, tem 50 anos e fumam há 30 anos, tá ligado? Existe isso, velho. Existe. E eu não quero isso pra minha vida, tá ligado? Eu acho que 5 anos já é muito. E quando eu fiz os cálculos assim na minha cabeça do quanto cigarro eu já fumei na minha vida, eu fiquei meio chocado, tá ligado? Porque, pensa, eu comecei lá na época da pandemia, que é assim, se for cortar essa época, vamos colocar assim, ó, 2021, foi quando se tornou um vício. Pega lá, 2021 até setembro de 2025, ano passado, eu provavelmente fumei todos os dias, pelo menos. Nossa, eu nem sei quantos, tá ligado? Porque se você colocar um cigarro só, fica complicado já a conta, tá ligado? Sei lá, imagina, 2021 até 2025, um cigarro por dia, todos os dias. E com certeza não era, eu já falei pra vocês que tinha períodos que eu fumava 2 carteiras, dependia muito do quão fodido tava a minha vida ou não. E também essa conta que eu fiz aí, todos esses anos, né, como fumante,
pesou bastante também no meu psicológico. Eu acho que pra mim, muito mais do que o exercício físico, a musculação, eu acho que o meu psicológico começou a bater bastante, sabe? E terapia me ajudou muito também, óbvio. Eu não citei muito aqui, mas terapia me ajudou bastante. Eu sempre falei pra minha psicóloga que o quanto eu queria parar de fumar. Mas né, consegui todo esse progresso, eu espero realmente conseguir me livrar de vez, tipo, ao ponto de eu não querer mais sentir vontade de fumar, pra eu poder sair, né, à vontade, porque de certa forma, se eu sair pra uma festa, por exemplo, atualmente, eu vou ter que fumar. Eu quero poder sair pros lugares e fazer as coisas sem ter a necessidade de um cigarro, entendeu? Eu quero poder frequentar os lugares, fazer as coisas até mesmo sozinho, sem ter necessidade de usar essa parada. Recentemente, talvez vocês não saibam, mas recentemente esse canal aqui foi hackeado, né? E fiquei mais ou menos uma semana e quase 2 semanas sem conseguir ter acesso a ele. E aí eu consegui recuperar, né? Graças aos meus colegas aí, e Deus e todo mundo que me ajudou. Obrigado por ter me ajudado. Nesse período ali eu até cheguei a comentar com os amigos, eu vou voltar a fumar até eu resolver esse problema, entendeu? Foi o que eu fiz, fumei todos os dias, cara. Todos os dias, sabe? Que é tipo, eu pensei, mano, eu posso perder esse canal, eu posso perder tudo. Porque eu não perdi só o canal, eu perdi minha conta do Instagram. Mas aí consegui recuperar, deu tudo certo e parei também de novo. Esse tipo de situação não pode acontecer, tá ligado? Não pode. E é muito difícil não acontecer situações assim, tipo, eu não fui hackeado porque eu quis, entendeu? Foi uma tragédia aí. Bom, gente, mas eu acho que é isso. Eu queria deixar essa experiência registrada aí pra vocês, porque, que nem eu falei, eu queria conversar sobre isso com alguém. E se esse vídeo servir pra você, que é fumante, eu acho que deveria ser uma coisa que você deveria pensar, entendeu? Talvez, porque é um hábito desgraçado, entendeu? Acho que mesmo quem fuma e gosta, porque eu conheço pessoas que fumam e gostam, eu nunca fui desses, tá ligado? Fumava mais porque eu precisava realmente, mas não porque eu gostava necessariamente. Mas tem gente que gosta, eu realmente conheço pessoas que gostam do hábito de fumar, que gostam do sabor do cigarro, que pra quem não é fumante pode parecer meio estranho, mas é isso, é bem normal. Cara, força aí pra quem tá na luta, porque é uma batalha grande, entendeu? Que nem eu falei aí, são 6 meses que eu adoraria falar que são 6 meses que eu tô sem, mas são 6 meses aí muito bem aproveitados, longe aí do cigarrinho, mas eu confesso que eu sinto muita falta, inclusive vendo essa caixinha aqui me deu muita vontade de fumar agora. Mas, já que a gente não tem, eu vou usar essa caixinha para fazer uma piteira e vou bolar um baseado. E é isso, e a gente se vê no próximo vídeo aí. Eu vou tentar fazer outros vídeos para vocês.